Primeiras considerações. Claro. Bom, que tal nós começarmos examinando aí mais detidamente a pergunta quem seja esse primeiro debate da semana. A falta de experiência do novo diretor pode atrapalhar o programa de vacinação? A formulação dessa pergunta é curiosa, porque ela dá como certo que o indicado ao cargo é inexperiente. E basta uma pesquisa superficial para apurar que esse não é um fato incontroverso. Então, corrigida essa premissa equivocada, a resposta é muito óbvia, muito ambígua, né? A suposta falta de experiência do nomeado, ela poderia sim atrapalhar, como também poderia não atrapalhar. E por que essas possibilidades tão diversas? Porque gestão pública é uma atividade complexa, multifatorial, com peculiaridades, com externalidades muito variadas. Não é que diploma nenhum do mundo e vivência nenhuma é capaz de garantir o sucesso de ninguém à frente de um grande desafio. Além disso, o gestor público ele conta com ampla assessoria técnica, né, para auxiliá-lo aí na tomada de decisões e na execução das atividades da sua atribuição. Não é uma posição solitária na qual o tomador de decisão fica insulado no seu gabinete fazendo escolhas aí de vida ou morte. Né? Eu sou um entusiasta da ideia de priorizar quadros técnicos e experientes impostos do serviço público. Mas é uma questão básica de honestidade intelectual dar o benefício da dúvida a indicados idôneos com boa formação intelectual e reputação ilibada. Né? Partir do pressuposto que um fulano aí qualificado será um mau gestor porque nunca ocupou determinados cargos é uma visão preconceituosa e ilógica. Se fosse assim, ninguém podia fazer nada pela primeira vez. E quantos quadros militares e da sociedade civil estão fazendo um bom papel ocupando postos no governo e na gestão pública? Mas para reforçar essa argumentação um pouco mais teórica, eu submeto ao espectador a prova pelo contrário, né? A prova na prática. Eu gostaria de destacar para a nossa audiência o currículo de um quadro técnico protagonista da saúde pública aqui no Brasil. Ele é médico anestesista, membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é graduado pela concorridíssima UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outras qualificações, ele tem mestrado em Fisiopatologia Clínica Experimental e doutorado em Biologia pela URJ e MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Então, além dos destaques acadêmicos, ele é professor adjunto, né, da Faculdade de Ciências Médicas da já citada Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde ocupou a superintendência do Complexo de Saúde, a coordenação do Serviço de Anestesiologia e a direção do Hospital Universitário. E aí, pelos seus valorosos serviços na academia, no magistério e na sua área de atuação, ele recebeu da Assembleia Fluminense a maior honraria legislativa do Estado, que é a Medalha Tiradentes. Posteriormente, essa pessoa foi convidada a ingressar no governo para atuar na área da saúde pública. Vocês fazem ideia de quem eu estou falando? Sabem quem é esse quadro técnico validado pelas elites políticas e acadêmicas? É o doutor Edmar Santos, investigado por corrupção em plena pandemia, acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de desviar mais de 36 milhões de reais de verbas destinadas ao combate da Covid-19. Ele é o ex-secretário de saúde indicado pelo governador afastado, Wilson Witzel, né? Um médico com mestrado, doutorado, MBA, mas acima de tudo, com muita experiência no setor público. O que prova duas coisas. Primeiro, diploma e qualificação não atesta caráter, né? A gente sabe que está cheio de doutor por aí que reprovaria no quesito moralidade. Segundo, experiência não é sinônimo de gestão competente, é no máximo um indício auspicioso, bem-vindo. E se experiência não é, como demonstrado, sinônimo de sucesso, por inferência lógica, falta de experiência não pode ser tratada como sinônimo de fracasso. Mas ainda que fosse, será que os setores militantes da imprensa se deram ao trabalho de olhar o currículo do novo diretor, sem aquele prisma ideológico e parcial, né, da pior interpretação possível? Provavelmente sim. Mas optaram por não destacar certas informações, como, por exemplo, o fato de que o novo diretor, médico veterinário com mestrado e especialização em vigilância sanitária, substituirá outro médico veterinário que atualmente ocupa o cargo. Também houve pouca ênfase no noticiário ao fato de que a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, que é graduada em enfermagem, permanecerá no posto. Então isso garante continuidade e estabilidade ao trabalho que já está sendo desenvolvido. E nesse mesmo sentido,
né? O fato do novo indicado ser servidor da saúde no Distrito Federal não recebeu a devida atenção. Então, juntando essas informações com as evidentes intersecções entre as ciências biológicas, na medicina, veterinária, biologia, etc., não parece precipitado cravar que a esse novo indicado falta experiência? Mas o real objetivo desse tipo de escolha editorial nós identificamos nas manchetes, né, dos dois maiores grupos de comunicação do Brasil, que fazem oposição sistemática ao governo federal e à presidência da República. Aspas. Pazuello nomeia veterinário como diretor responsável por vacinação na saúde. Outra. Ministério da Saúde nomeia veterinário para departamento de imunização. Um título é do Globo, o outro é do UOL Folha, mas a autoria é um mero detalhe, porque a impressão que dá é que esses textos são escritos pela mesma pena. Mas, enfim, a ideia central aqui é passar a ideia de que o governo federal relega a saúde dos brasileiros a profissionais veterinários, que cuidam de animais. Ainda bem que o povo brasileiro, ao contrário do que imaginam certas elites, não é composto nem por burros, nem por antas. Vamos então às suas primeiras considerações, Bruno, e só reiterando, né? Foi feita uma pergunta e a mesma comparação poderia ser: a CNN contrata um jornalista analfabeto para escrever tarjas. Mas vamos lá, às suas primeiras considerações, por favor.